Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor. Voltando aqui para mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Eu estou agora fazendo aqui vídeos pro canal para falar, né, um pouco dos meus devocionais, das minhas reflexões sobre a palavra do Senhor, tá bom? E hoje eu tenho mais uma reflexão e vou estar aqui compartilhando com vocês sobre o que eu entendi, né, sobre o que Deus ministrou no meu coração sobre essa passagem. E o nosso texto de hoje é em Ruth, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Eu não sei se você já ouviu falar da história de Ruth, mas Ruth, ela é bem conhecida por ter tomado uma decisão que abençoou não só a sua vida, mas a vida de toda uma geração. E o Senhor falou muito comigo sobre isso, sobre como a gente deve tomar uma decisão e que isso represente você buscar a Deus a direção certa para tomar essa decisão. Não sei vocês, mas muitas das vezes a gente não, né, fica sem saber como tomar uma decisão. E buscando no Senhor isso, a gente obtém essa resposta sobre qual caminho seguir ou qual decisão tomar. Então eu vou ler no capítulo 1 do livro de Ruth, no verso 16, que diz: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde você for, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. E essa passagem é muito bonita, né? Inclusive, ela é bem usada em casamentos, né? Porque fala dessa parte: onde você for, eu irei. Onde pousares, pousarei. E isso é uma declaração de Ruth para a sua sogra. E quem foi a sua sogra? Sua sogra foi Noemi, uma mulher que da sua terra natal era Belém, junto com seu marido Elimeleque, decidem sair de Belém porque naquela época estava tendo uma fome, né? Uma escassez, não se tinha muita produtividade, então eles estavam passando fome e eles decidem ir para um outro lugar. E eles vão para Moabe, que é uma outra cidade. Chegando lá, os seus filhos casam-se com duas, e cada um dos seus filhos casam com esposas, uma é Orfa e outra é Ruth. E assim, depois de algum tempo, Elimeleque morre e Deus também leva os dois meninos, né? Os dois rapazes. Eles também perdem. Então agora elas ficam em 3 viúvas. Noemi, sabendo que em Belém já não existia mais fome, depois de o tempo ter passado e Deus ter recuperado o trigo, né? E a colheita de Belém, ela decide voltar para a sua cidade natal. E aí, quando ela decide voltar, ela fala para suas noras, né, que agora não seria mais capaz de dar filhos para que eles cresçam e casem-se com elas. Então, que o melhor a elas fazer seria ficar com seu povo em Moabe e ela voltaria para Belém. E elas choram muito, né? Elas ficam muito tristes porque acredito eu que foi logo após que seus filhos morreram, né? Ela perdeu seus filhos. Ela se entristece muito, elas choram muito. A Bíblia fala, né, que elas choram um choro alto e elas se despedem. Porém, elas insistem em ir com Noemi. Mas Noemi insiste em deixá-las com o povo delas. Mas Orfa fala: tudo bem, então eu vou voltar para a casa dos meus pais. Mas Ruth não. Ruth toma uma decisão. Ela não quer mais voltar para a sua família. Então ela fala para sua sogra que ela não deixaria só, que para onde ela fosse, ela iria também. Que aonde ela ficasse, ela também iria. E ao olhar para essa decisão, a gente pode tirar algumas lições sobre isso, né? A primeira lição que eu tirei desse texto é quando você entende onde é o seu lugar. Porque quando você, não sei se você que está me assistindo é casado, mas quando você decide sair da casa dos seus pais, né, para ir para um novo lar, seja sozinha ou seja quando você se casa, né, que vai morar num outro lar com o seu esposo, a sua vida, ela muda totalmente, né? Você não é mais aquela pessoa que está debaixo da autoridade dos seus pais. O que eu falo de autoridade quando eu falo, tipo, do dia a dia, das suas decisões, de tudo que você faz. Você não está mais debaixo daquilo, né? Claro que você sempre vai correr para ter conselhos, você vai sempre que precisar de ajuda, você vai estar sempre ali, você vai honrá-los. Mas quando eu falo de tomar pequenas decisões do dia a dia, quando eu falo de tomar decisões da sua vida, do que fazer, do que
de como seguir, você não vai estar mais com aquela pessoa. Então você vai estar em um novo lugar. Então eu acredito que Ruth, ela aprendeu a estar nesse novo lugar, que era a casa de Noemi, né? Que era agora, quando ela se casou com o filho dela, ela aprendeu uma nova cultura. Porque apesar deles estarem em Moabe, eles ainda guardavam a palavra. Eles ainda entendiam que eles eram do povo israelita. Eles ainda entendiam que Deus, o Deus de Israel, era muito presente na vida deles. Por mais que tivesse acontecido tudo aquilo, ainda era muito presente. Então creio eu que ela ouviu bastante sobre esse Deus. E ela fala para Noemi, né? Ruth fala para Noemi: eu não vou te deixar, eu vou com você. Não importa se você vai voltar para o seu Deus, para sua casa, para os seus conhecidos, eu quero ir com você, eu não vou te deixar só. Porque eu agora me uni à sua família, então eu sou da sua família. Então, quando você entende qual é o seu novo lugar, onde é o seu lugar agora, você não quer mais voltar para o lugar que você tinha antes. E quando eu falo disso, eu falo de mentalidade. Porque muitas das vezes a gente já tem uma nova perspectiva das coisas, já tem uma nova mentalidade das coisas, mas a situação faz com que você pense: ah, mas será que eu deveria voltar para aquela mentalidade, sabe? Será que eu deveria... Ou quando você se pega fazendo algo que você já há muito tempo já se libertou disso. Então, Ruth, ela entende isso. Ela fala: não, eu não volto mais para o meu povo. Eu não fico mais em Moabe. Eu agora quero uma nova estação. Por mais que eu ainda não sei como é, não conheço aquele povo, não sei como que é o lugar, mas eu quero ir com você. Eu não vou te deixar só. Isso é muito interessante, né? Porque o ser humano, ele precisa, né, de coisas que façam se sentir seguros. E naquele momento, Ruth, ela não pensou isso, porque ela estava indo para uma terra distante, ela estava indo para um lugar que ela não conhecia, era desconhecido. Ela conhecia Noemi, mas ela não conhecia aquele lugar. E ela saiu dessa zona de conforto. A gente precisa, né, de estar confortável. Ah, não quero sair daqui, não quero sair desse trabalho. Ah, eu não quero sair dessa posição, porque aqui é confortável, eu sei como que acontece, eu sei como que funciona. E ela tomou essa decisão e saiu. E isso nos faz refletir, pensar sobre: será que o Senhor não quer que a gente, muitas das vezes, saia dessa zona de conforto? E abra mão, muitas das vezes, do lugar conhecido para ir para o lugar desconhecido? Até na sua palavra, até na profundidade de entender mais o que Ele tem pra gente, do propósito ao qual a gente tem que cumprir aqui nessa terra, né? E a segunda lição que eu tiro, né, dessa decisão de Ruth é que uma decisão pode mudar tudo. Uma decisão mudou totalmente a história de Ruth, porque mais na frente a gente vai ver que Ruth, ela vai junto com a sua sogra voltar para Belém, e lá ela segue todas as instruções que a sua sogra dá. Ela vai para os campos de Moab, ela vai para os campos de Belém, ela vai recolher trigo. Naquela época, quando você perdia o seu marido, tinha-se a possibilidade de você se casar com um parente distante dele para que ele fosse o seu remidor, né? Para que ele o ajudasse. E ela foi para aquela terra, ela obedeceu a todas as instruções da sua sogra, e Boaz encontrou ela e achou graça nela, e mais para frente ela se casou com Boaz. E no final do livro de Ruth, a gente vê que Davi, eu acredito que você já ouviu falar em Davi, já ouviu falar dos salmos que Davi escreveu, e Ruth, ela é a bisavó de Davi. Ela se casou com Boaz, e logo depois, aqui no final fala, né? E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então ela mudou não só a história dela, ela mudou toda uma geração. Então, uma decisão muda tudo. Eu não sei o que você está passando, né, nesse momento, eu não sei quando que esse vídeo vai chegar até você, mas se você está nesse momento de tomada de decisão, entenda que se você está sentindo que o Espírito Santo de Deus está te direcionando a algo, faça. Siga essa direção, porque essa decisão pode mudar tudo. Essa pequena decisão que você toma hoje pode mudar tudo. A lei da semeadura, ela é para todos. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Não tem erro. Não tem esse erro. Você planta hoje, você colhe amanhã. Então, a decisão que você toma hoje vai mudar o seu futuro. E não só o seu, mas de toda a sua geração. A terceira lição que eu tiro desse texto é que Deus, Ele nos escolhe para fazer algumas coisas. Ele nos escolhe para ter aquilo, né? Aquele propósito, aquele chamado que tem com você. Mas nós precisamos decidir.
Nós precisamos decidir sair dessa zona de conforto, sair desse lugar que você já conhece, para viver o que Ele tem para você. Então, o Senhor, Ele vai te pedir algo, né? O Espírito Santo de Deus, Ele vai te encaminhar para algo, para uma decisão. E você deve tomar essa decisão, se posicionar, sair dessa zona de conforto, para que assim mude, sabe? Toda essa geração, mude tudo. Ele te escolheu para fazer algo, mas você precisa tomar essa decisão, para que assim tudo venha acontecer. É a semente que é plantada hoje e que vai sendo regada e que vai gerando frutos amanhã. Existem muitas coisas que a gente faz hoje que a gente não vai ver isso, mas que a nossa geração vai desfrutar. E como é bom saber que uma decisão minha pode afetar essa geração, porque eu prefiro tomar decisões certas, eu prefiro tomar decisões que vão encaminhar para o que Deus tem, porque assim eu sei que vai abençoar a minha futura geração, vai abençoar aos próximos que virão. Uma decisão que eu falo é de coisas pequenas. Eu prefiro ler a Bíblia hoje, eu prefiro buscar a Deus hoje, para que alguém se sinta incentivado, para que alguém se sinta, nossa, eu preciso disso também. Então, uma decisão que a gente toma, que é igual ao primeiro vídeo que eu falei sobre obediência, uma decisão de obediência, quando você decide obedecer sobre algo, Deus está naquilo, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer e aquilo vai gerar fruto, vai trazer algo, né? Porque eu costumo dizer que as nossas decisões, elas sempre têm consequências, boas ou ruins. E você vai colher isso, ou a coisa boa ou a coisa ruim, dependendo do que você decidir. Dependendo das suas ações, dependendo do que você está plantando. Então que hoje a gente venha refletir sobre isso. Como eu devo tomar essa decisão, Senhor? Pedir essa direção para o Senhor. Se preciso for, ore. Se preciso for, abra a Bíblia, leia 300 vezes o mesmo versículo até que Deus abra a sua mente e te ajude a ter esse direcionamento. Mas tome a decisão certa. Mesmo que pareça que ai, mas está tudo ao contrário, ai, as pessoas não vão entender, eu vou ouvir várias coisas. Tome a decisão certa. Aquilo que você sente que o Espírito Santo já colocou no seu coração. Porque você vai colher frutos. E não é só pelos frutos, é pelo fato de saber que você está obedecendo. Você está fazendo o que é certo. E eu creio muito que Deus, Ele vai honrar. Deus, Ele vai honrar a sua decisão. Então, fico com essa reflexão hoje. E eu creio muito que se esse vídeo chegou pra você, é porque Deus quer falar com você. É porque Deus, Ele tem algo pra você refletir neste dia, né? E é isso, gente. Eu estou sempre tentando postar os vídeos nas quinta-feiras, mas quando eu não conseguir, vai ser nas sextas, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário, de compartilhar para que essa mensagem seja alcançada para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe.